Boa noite a todos. Uma noite fria e chuvosa, típica curitibana, né? Que está todo mundo aqui, né? Para aqueles que estão no calorzinho do seu lar, assistindo online, por favor, deem notícias de como está o som, mandem questões, mandem perguntas. Tem um formulário próprio no site, mas se preferir, mandar direto para eventos@crppr.org.br. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Célia, sou coordenadora técnica de políticas públicas e eventos aqui do Conselho, sou psicóloga, funcionária, portanto, aqui do Conselho. Quem está nos ajudando aqui está ao fundo é o Vitor, também psicólogo, trabalha aqui no CRP nessa área de eventos. No mês de março, nós estamos abordando avaliação psicológica. Já tivemos 2 semanas aí com atividades e para hoje vamos falar de avaliação psicológica e investigação criminal. Para esta mesa nós contamos com Maria Cristina Neiva de Carvalho, que é psicóloga, especialista em antropologia cultural, especialista em psicologia analítica, mestre em psicologia e doutoranda em direito, supervisora acadêmica de estágio em psicologia jurídica pela PUC Paraná, docente do curso de direito da PUC também, coordenadora da especialização em psicologia jurídica da PUC e consultora em psicologia jurídica. Será a primeira a fazer a apresentação. Seguida pela psicóloga Lilian Maraquieno, que é graduada em psicologia pela Universidade de Tuiuti, especialização em recursos humanos e é graduada também em direito pela Universidade de Tuiuti do Paraná. Psicóloga Maria da Graça Saldanha Padilha, possui graduação em psicologia pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em psicologia da infância e da adolescência pela Universidade Federal do Paraná, doutorado em educação especial e educação do indivíduo especial pela Universidade Federal de São Carlos. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em tratamento e prevenção psicológica, principalmente nos seguintes temas: abuso sexual, prevenção, adolescência e infância. Atua em consultório particular como psicóloga clínica, atualmente é professora adjunta da Universidade do Tuiuti do Paraná, fazendo parte do corpo docente do mestrado em psicologia forense daquela universidade e professora auxiliar na Faculdade Evangélica do Paraná. A psicóloga Maria da Graça ligou avisando que está presa no trânsito, mas está a caminho, mas a gente vai seguir a sequência combinada, mesmo dá tempo dela chegar. Então a gente vai começar a apresentação passando a palavra para a psicóloga Maria Cristina, que depois, seguida pela psicóloga Lilian, daí a Maria da Graça faz a sua apresentação, depois nós abrimos para as questões, tanto online quanto presenciais. O pessoal online pode ir mandando suas questões na medida que vai no decorrer aí do evento, que a gente já vai separando para trazer aqui para o pessoal para o debate, ok? Muito obrigada e passo então a palavra para a psicóloga Maria Cristina. Então, boa noite a todos. Eu queria primeiro agradecer a comissão organizadora, é sempre muito bom estar aqui no Conselho e principalmente falando de um assunto que me encanta, né? Que há aproximadamente 20 anos a gente vem desenvolvendo estudos, pesquisas e propostas de intervenção via PUC Paraná, principalmente, relacionada a esse complexo, instigante mundo, né, da relação entre a psicologia com o direito. Então, é sempre muito bom estar aqui, trazendo reflexões. Eu penso que é um campo, se formos pensar historicamente, a psicologia e o próprio direito, digamos que ainda essa relação está engatinhando. Então, temos ainda muitas incertezas, muitas reflexões a serem feitas sobre essa relação. Mas, acho sim que nos últimos 10 anos avançou bastante, né? O estudo, as pesquisas, enfim, sobre a relação entre psicologia e direito. Então,
acho que a gente pode sim já tecer algumas contribuições nesse sentido. Tá? Segundo, então, a orientação da Célia, depois que nós falarmos, né, todas as apresentadoras, daí a gente fica à disposição, tá, para perguntas de todos. Né? Bom, então, para começar, nós vamos falar da avaliação psicológica e investigação criminal. Claramente temos um campo de interseção entre o direito e psicologia. Né? Então, eu queria já colocar algumas premissas para essa discussão. Falar de avaliação psicológica e falar de investigação criminal significa que nós estamos tratando de um diálogo, de um campo que implica num diálogo entre dois campos distintos, psicologia e direito. Tá? E esses dois campos, eles partem de paradigmas distintos. E talvez essa seja uma das premissas mais importantes que quem se interessa por psicologia jurídica, em termos de pesquisa ou de atuação, enfim, tem que ter sempre isso em mente. Né? Que a psicologia parte de um paradigma da complexidade e o direito parte de um paradigma da linearidade. E isso causa, na verdade, como consequência, né, alguns embates bastante importantes, porque, na verdade, a forma de olhar a realidade e a forma de atuar sobre a realidade desses dois campos de conhecimento, dessas duas áreas de atuação, são muito distintos, como a gente colocou aqui. Então, essa premissa é bem importante. Tá? Mas a psicologia jurídica vem, então, como uma tentativa de integrar esses dois campos. Né? Então, eu coloco aqui alguns caminhos para essa integração. Pelo lado do direito, a gente vê, então, a tendência atual, e isso é uma coisa recente, se formos pensar na perspectiva histórica do direito, realmente é um movimento bastante recente, de uma revisão do direito, das suas abordagens e ritos para estratégias mais sistêmicas. Quer dizer, há não muito tempo, o direito começou a se dar conta de que o objeto de ação, o objeto de intervenção dele, é um objeto que não é tão linear quanto ele imagina. Hoje de manhã mesmo eu dava aula para a turma do direito e dizia para eles, né, falava sobre a questão da subjetividade, e até para eles entenderem por que eu estava ali, porque os alunos do direito às vezes têm uma certa dificuldade para entender por que nós estamos tendo psicologia, né? Eles não entendem, afinal, por que no curso de direito e psicologia. Eu falei assim, olha, a lei é para todos, né? Então, se todas as pessoas fossem iguais, vocês não teriam problema nenhum na aplicação da lei. Porque a lei é lei, está ali escrita, todo mundo obedeceria da mesma forma, entenderia a lei da mesma forma, né? Inclusive o juiz não teriam diferentes interpretações da lei, porque todos os juízes seriam iguais, interpretariam da mesma forma, leriam da mesma forma. Então, não teria problema nesse sentido. Está certo que o campo de direito, o mercado de trabalho ia, né, ser bastante afetado nesse sentido, porque não iam ter tantas brigas, enfim, na área jurídica. Mas, então o direito começou a se dar conta que ele precisa, todo o sistema de justiça, ele ocorre por via do ser humano. E o ser humano é complexo. O ser humano não é simples, ele não é linear como o direito pretenderia entender. Né? Então, a partir aí de um tempo mais ou menos recente, o direito começa a se aproximar da sociologia, da antropologia e também da psicologia. Então, a gente vê essa tendência. Se eu falei inicialmente lá que o direito parte de um paradigma da linearidade, nesse momento atual ele vem fazendo uma transformação e se aproximando já de estratégias mais sistêmicas para a abordagem do seu objeto de trabalho. Por outro lado, a psicologia, tá? Que já tem uma abordagem mais compreensiva, né, no sentido de complexidade, ela tem o grande desafio do maior ênfase e aprimoramento de recursos técnicos que podem objetivar alguns fenômenos mantendo sua complexidade. Acredito que aqui está o grande desafio da psicologia para se associar ao direito, para trabalhar junto ao direito. Porque trabalhar junto ao direito significa trabalhar junto com um campo de conhecimento que é mais linear. Então, acredito que nós, psicólogos,
temos que aprimorar justamente os nossos recursos que permitem maior objetividade do fenômeno psicológico, sem, no entanto, perder a complexidade do fenômeno psicológico, né? Então, esse é um grande desafio da psicologia. Tá? Mais especificamente na área criminal, que é o objetivo, né, desse nosso encontro, nós podemos ver que o crime muitas vezes é complexo. Né? Talvez a gente pudesse dizer que todo crime tem um grau de complexidade. Algum grau de complexidade tem. E ele exige muitas vezes a composição de saberes. Tá? Então, um crime, para se desvendar um crime, e mesmo depois, né, na abordagem, a própria execução da pena já na área penal, nós temos uma integração de campos de conhecimento muito grande para que seja efetivada, por exemplo, uma pena. Né? Então, aqui a lei se complexifica, tá? Porque a abordagem criminal implica uma abordagem complexa. E, perante a existência de crimes, há necessidade de dados objetivos sobre o comportamento humano. Então, a psicologia se objetiva. Tá? Então, é essa troca que passa a ver, como eu falei. Né? Então, se o direito parte de uma linearidade, perante os fatos, e aqui o crime em especial, o crime se complexifica. A lei se complexifica, porque o crime é complexo. Tá? Então, o direito começa a perceber que a linearidade não funciona mais, né, para abordar, por exemplo, o crime. Por outro lado, né, a psicologia, que tem toda essa abordagem mais complexa, ela se avê com a questão de ter que objetivar a sua contribuição. De que maneira nós podemos contribuir objetivamente para ajudar a desvendar, ou enfim, depois o andamento de toda a área criminal. Né? Então é uma troca, né? Aí é uma inversão. Tá? Falando mais especificamente do psicólogo criminal, então acho que a minha proposta vai ser assim, um pouco dar esse panorama inicial, porque depois as colegas vão falar de coisas mais específicas nessa área. Né? Então, o psicólogo criminal seria uma modalidade do psicólogo jurídico ou forense, o / forense, não objetivo desse nosso encontro, é discutir qual é a terminologia mais adequada, existem diferentes posicionamentos, seria mais jurídico, mais forense, numa outra oportunidade, quem sabe a gente possa discutir isso, mas por isso que eu optei por colocar, né, psicólogo jurídico / forense. Então, a psicologia criminal seria uma modalidade dentro disso, tá? E o que seriam, então, esses psicólogos, né, jurídicos ou forenses? Profissionais da psicologia que exercem suas atividades no âmbito dos tribunais e também os que atuam diretamente com questões relacionadas à justiça. Tá? Então, o psicólogo jurídico não é só aquele que trabalha dentro do tribunal. Tá? Então, aqui nesse recorte que estamos fazendo agora da investigação criminal, ele não está dentro de um tribunal, mas ele é um psicólogo que está colocando os seus serviços, a sua contribuição a serviço do sistema de justiça. Tá? Mas não dentro necessariamente do fórum. Por isso que essa atuação pode ser realmente ampla. Agora, óbvio, dependendo de onde esse psicólogo está instalado, né, se é dentro do fórum, se é numa delegacia, se é junto ao Ministério Público, as estratégias, a postura dele, as técnicas utilizadas vão se modificar conforme, e os diferentes papéis até, né, que ele vai ter nesse contexto específico. De qualquer forma, algumas premissas são constantes e básicas na atuação do psicólogo jurídico. E eu reportei algumas que na área criminal, quando o psicólogo atua na área criminal, essas premissas são muito importantes de serem consideradas. Né? Coloquei em primeiro lugar o princípio ético, porque às vezes as pessoas têm a ideia, mas está se trabalhando com crime, né? Com coisas ruins, coisas pesadas, pessoas ruins que mataram, que isso, que aquilo, e às vezes esquecem que acima de tudo somos psicólogos, tá? São pessoas humanas que estão, são indivíduos que estão envolvidos com todo aquele processo de investigação, de testemunha e assim por diante.
E nesse sentido, devemos sempre respeitar o código de ética, né? A atuação reflexiva e crítica não é porque estamos lidando já com investigação, então pessoas que morreram, situações, né, bastante complicadas nesse sentido, que devemos abandonar esse tipo de atitude. A atualização constante, né, aperfeiçoamento de métodos de exame psicológico, de ações promotoras de direitos humanos e cidadania, mesmo se tratando de uma área criminal. A prática interdisciplinar como rotina. Isso é uma coisa muito importante no psicólogo que se propõe a trabalhar no sistema de justiça. A gente realmente não trabalha sozinho, estaremos sempre trabalhando com profissionais de outra área, especificamente a área do direito, mas alguns outros também, né? Então tem que saber trabalhar de forma interdisciplinar, não é um trabalho solitário. Um psicólogo que entra na área jurídica, em especial na área criminal, não é um trabalho solitário, você realmente vai ter que saber trabalhar em equipe. Não esquecer que a demanda é jurídica. Isso é uma coisa que pode parecer tão óbvia, né? Mas a gente que trabalha com formação, né, trabalha na universidade já há algum tempo, né, talvez vocês nem, alguns não tivessem nascido, eu já dava aula, né, faz aproximadamente 30 anos que eu dou na universidade. Então, assim, a gente sabe que ainda muitas pessoas procuram o curso de psicologia pensando na clínica e desejam a clínica e às vezes vão para outras áreas da psicologia, outros campos de atuação e não abandonam esse entendimento do enquadre clínico, que é diferente do raciocínio clínico, porque o raciocínio clínico você vai usar sempre, em muitas áreas, em todas as áreas da psicologia, a gente usa o raciocínio clínico, mas o enquadre clínico é diferente. E na jurídica a gente tem que pensar muito isso, né? O enquadre não é clínico. Tá? Todas as pessoas com as quais você contatar naquela tua realidade, principalmente na área criminal, de investigação criminal em especial, elas não vieram no teu consultório bater porque elas têm uma demanda qualquer. Se você vai conversar com uma testemunha, se você... Tá? Existe um problema ali que é jurídico. Então, a demanda é jurídica. A demanda não é psicológica, no sentido da busca do indivíduo por uma questão dele qualquer. Tá? Então, isso é muito importante porque as pessoas esquecem. Eu vejo na prática, às vezes, as pessoas fazendo certas confusões. Tá? Você, de repente, é um assistente técnico, é um perito, num caso, enfim, e você começa a misturar e entrar numas de ter um enquadramento clínico naquilo. Né? Leitura prévia dos documentos. Na área jurídica sempre existem. Se já está instalado o processo, vai ser um processo. Se ainda está na fase de investigação, né, tem todos os dados da fase de investigação. E o psicólogo deve ser um profissional que deve ter acesso a isso, tá? Para ele entender toda a complexidade daquilo que ele se propõe, então, a participar daquela investigação, né? No caso aqui criminal que nós estamos falando. Outro aspecto importante, atentar para a judicialização de questões relacionais e sociais. Mesmo que você esteja num recorte específico de uma investigação de um crime, por exemplo, não perder nunca de vista, né, que muitas vezes aquele crime, apesar de ser uma demanda jurídica, como nós falamos, a tua atuação está dentro do enquadro jurídico, aquilo pode ser, na verdade, já um desdobramento de uma questão que é relacional, que é uma questão que é individual, até às vezes uma psicopatologia do indivíduo, tá, que se transformou numa situação jurídica. Né? Esses dias eu vi um programa, não tinha visto esse livro ainda, mas parece que ele já foi publicado há um tempo, mas eu não o conhecia. A Paixão no Banco dos Réus. Não sei se alguém aqui já leu, já ouviu, né? Então, sobre os crimes de homens contra mulheres, né? Foi a partir do julgamento do Israel, né? Agora recentemente, então eu vi uma entrevista com uma pessoa e daí falou desse livro. Então, é bem isso mesmo, né? Então, esses crimes, por exemplo, passionais, né? Na verdade, a situação inicialmente é psicológica, a situação é relacional, tudo começa com questões psicológicas e que acaba se traduzindo numa situação, no caso criminal. Tá?
decodificará a demanda associando a fundamentos do seu campo de conhecimento. Então, principalmente na área criminal, né, que na sede de entender o crime e resolver o crime, muitas demandas são enviadas ao profissional de psicologia, né? Muito é depositado em cima do profissional de psicologia. Imagino que a professora Maria da Graça, talvez na sequência, para abordar, né, a questão do abuso sexual, assim, então o psicólogo surge como o salvador, né? Ele vai descobrir efetivamente, né, e certamente terá certeza absoluta do sim ou do não. Então, assim, é importante a gente decodificar, né, exatamente o que está se pedindo e o que a psicologia tem a ofertar, o que é realmente do nosso campo, nesse sentido da investigação criminal. Né? Outro aspecto relevante a ser lembrado, né, que as pessoas buscaram, eu pus entre aspas, ou foram buscadas pelo sistema de justiça, né? Isto é, a busca não foi espontânea. E isso faz toda a diferença. Se você vai conversar, né, vai fazer uma entrevista com uma testemunha, por exemplo, num processo de investigação, isso faz toda a diferença. Ele não veio conversar com você porque ele quis. Tá? Ele foi buscado pelo sistema. Então, isso tem implicações, inclusive na fala. Então, como eu coloquei aqui, ó, a fala do indivíduo no contexto jurídico é quase sempre com censura. Porque esse indivíduo sabe que dessa fala vai depender o andamento de todo o processo, ou seja, policial, no caso ainda, né, quando estiver na fase de investigação, ou seja, já depois no procedimento jurídico propriamente dito. Então, não é uma fala que flui no consultório, né, tranquilamente, o indivíduo querendo falar das suas coisas, confiando em você e você nele. Né? A relação que se estabelece na investigação criminal, focalizando mais essa questão, é uma relação de desconfiança, porque o indivíduo que está na tua frente, ele tem reservas com relação ao que fala para você. Certo? E você também tem reservas com relação ao que escuta, porque ele também pode estar manipulando, escondendo ou exagerando, enfim, né, as verdades, né, ditas ali. Tá? E uma outra questão importante também é que o indivíduo não escolheu o profissional. Também é uma coisa bastante diferente do que acontece na área clínica. Você não foi escolhido. Aconteceu pelo envolvimento que ele teve, no caso, com uma situação criminal, dele ter contato com você, se é no caso uma testemunha, né? Por exemplo, ou familiares, né? Coloquei ainda um outro alerta, né? Que não são os outros profissionais da área policial que definem os procedimentos a serem realizados pelo profissional da psicologia. Isso tem sido uma batalha, né, da psicologia em vários contextos jurídicos. Eu diria que não só aqui nesse contexto da investigação, tá? No momento policial, né? Então a gente vê nas varas o juiz querendo definir, por exemplo, como é o documento que você tem que dar, tá? Se você vai dar um relatório, se vai fazer ou se você vai fazer um estudo psicossocial, uma avaliação psicossocial, se é uma avaliação social, se é uma avaliação psicológica, os nomes, inclusive, eles querem definir muitas vezes, alguns juízes, né? Então, assim, somos nós que temos que saber o que podemos fazer, quais os instrumentos podemos utilizar, que documentos podemos dar a partir desse nosso trabalho. Tá? Então, somos realmente, o profissional da psicologia que define isso. E, nesse sentido, ele deve, então, identificar as limitações da profissão para atender determinadas demandas. Né? Então, o que realmente podemos, porque principalmente nesses crimes que são mais difíceis de serem solucionados, né, com muito detalhamento, realmente podem ser depositadas muitas expectativas em cima do profissional também de psicologia, na ânsia, né, de resolver a situação, e que de repente a gente não consegue atender, não porque a gente seja incompetente, mas porque não é da nossa área, né, pode ser um detalhe que realmente não nos diz respeito. Tá? Então, basicamente, a psicologia e a investigação criminal, o que é o foco nesse trabalho? Né? A busca a correspondência entre o crime e a personalidade de indivíduos criminosos. Em resumo, seria
basicamente esse o foco, tentando estabelecer hipóteses acerca de um criminoso com base na análise da cena do crime, da vitimologia e do estado atual dos conhecimentos sobre os agressores de outros crimes e de crimes semelhantes, né? Então, nós, como entendidos estudiosos do comportamento humano, temos uma situação criminal e vamos colocar todo o serviço, né, todo o conhecimento acerca do comportamento humano, de como as pessoas funcionam, tá? O que já tem de conhecimento construído, inclusive, nessa área, né, sobre o perfil, a gente, por exemplo, com relação aos crimes seriais, né, tem aquela questão que o indivíduo deixa a sua assinatura, né, no crime, como se diz, né, a marca dele. Então, começa a ver vários crimes com a mesma assinatura, né? Então, enfim, todos os crimes que ele comete, ele deixa a vítima sem sapato, por exemplo, né? Então, essa é a assinatura desse indivíduo. Quando acha-se uma vítima sem sapato, então, vários crimes onde as vítimas estavam sem sapato. Então, é a assinatura dele. O que isso diz dele? Então, o psicólogo vai poder contribuir nesse sentido, né? O que isso fala, né, desse indivíduo que tem esse tipo de assinatura, né? Qual foi o perfil dele no sentido do tipo de crime, né? Foi sexual, foi um crime de violência não sexual, de outro tipo de violência, que tipo de relação ele teve com a vítima antes de matar, propriamente dito, se foi, né, realmente um homicídio, ou não, tá? Que objetos ele utilizou, se ele teve cuidado ou não de esconder a vítima depois do ocorrido, né, de proteger o corpo, por exemplo, da vítima, né, ou não. Então, tudo isso fala da personalidade da pessoa, do autor, né? Então, é bastante instigante, é uma área que ainda no Brasil não está muito desenvolvida. Dentro da psicologia jurídica, podemos dizer que é um tipo de atuação que ainda não está muito desenvolvido. Em outros países isso já está bem mais avançado, né? Mas, particularmente, eu acho bastante instigante, tá? Que é o que se chama o estudo do perfil, né? Que consiste, na verdade, esse estudo do perfil não é só do psicólogo, é uma competência, na verdade, interdisciplinar, né? Então, eu peguei uma definição aqui, consiste numa competência de perícia forense pluridisciplinar, que se consolida com o desenvolvimento de outras áreas, criminologia, psicologia, psiquiatria, criminalística e qualquer outra ciência humana necessária na investigação criminal. Então, vocês vejam aí a composição de saberes mesmo necessária quando se fala em investigação criminal. A psicologia criminal, então, explora a variabilidade das condutas criminosas, as variáveis preditoras, as variáveis causais, funcionais e a correlação entre os crimes, os criminosos e as variáveis significativas envolvidas. Também estuda o desenvolvimento do criminoso do ponto de vista psicodinâmico, social e sistêmico. Então, vejam, na verdade, aqui é psicologia. O que a psicologia estuda, né? Os 5 anos que a gente estuda isto. Só que não necessariamente na área criminal. Quando chega uma situação de crime, você pega todo o teu conhecimento de psicologia, que é desenvolvimento, que é personalidade, que é psicopatologia, que é psicologia social, e você insere todo esse conhecimento no conteúdo, então, de investigação criminal. Tá? Então, antes de você ser um bom psicólogo na área de investigação criminal, né, você tem que ser um bom psicólogo, né, porque isso aqui é o conhecimento de psicologia geral. Tá? Basicamente 3 momentos, né? Eu coloquei aqui que a psicologia pode contribuir bastante nessa questão da investigação. O momento de levantamento e análise das informações disponíveis, né? Onde se busca fatos, evidências, o contexto do crime, assim por diante. O momento de tomada de decisão, né? E ações que vão levar à prisão ou não. Então a psicologia também pode contribuir nesse sentido, e o desenvolvimento depois de sistemas organizando as inferências ligadas à interpretação do comportamento criminal, né, que seria até a tentativa de generalizar, dependendo do crime, tentar generalizar o perfil, então, daquele comportamento. Então, assim, esclarecendo, vejam, né, apesar de falarmos tanto em investigação,
lembrar que o psicólogo não é um investigador policial. O psicólogo trabalha nessa área. Se ele está como psicólogo, ele está como psicólogo. Ele não é um investigador. Ele é um investigador, sim, de condições psíquicas e relacionais, tá? Naquele contexto criminal. Tá? Então, nós somos investigadores. Tá? Nós somos investigadores, mas não no sentido de investigador policial. Então, isso, quem trabalha não só em delegacia, mas o pessoal que trabalha com direitos violados, por exemplo, nos CREAS, nos CRAS, né, mais nos CREAS, isso realmente vive isso muito intensamente, né, porque vem pedidos do Ministério Público, investigue tal coisa, investigue se houve abuso sexual. Será que o Ministério Público está querendo nos colocar na posição do investigador policial lá na comunidade? Ou será que ele quer que a gente, como psicólogo, investigue as questões psicológicas que podem estar contribuindo para aquele caso ou não, para depois o Ministério Público juntar tudo isso e compor a sua conclusão, né? Então, é a mesma palavra, mas que pode dar conotações totalmente diversas, né? E isso a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não é investigador policial, a não ser que você esteja nessa condição, que é diferente, como a Célia nos dizia, né, que existem colegas que fizeram o curso de psicologia, mas não trabalham estão na polícia, mas não trabalham como psicólogos, trabalham como investigadores. Daí é diferente, né? Bom, fazendo uma ponte, então, com a avaliação, porque daí as colegas vão aprofundar essa questão, tá? Se nós estamos nessa posição de investigação como psicólogos, eu falei, não como policial, é um tipo de avaliação, tá? Porque o psicólogo, sempre que nós chegamos a uma realidade, olhamos essa realidade, tentamos compreender essa realidade, articulamos o que observamos, há todo um cabedal de conhecimento que temos, usamos os nossos recursos, seja a observação, seja a entrevista, sejam tantos outros instrumentos que temos, tá? Estaremos sempre numa postura avaliativa, tá? Então, se estamos ajudando, estamos juntando fatos relacionados a um crime para compondo uma investigação criminal, estamos sim numa posição de avaliação. E se estamos numa posição de avaliação, quais aspectos temos que tomar cuidado? Se é uma avaliação, temos que brigar pelas condições necessárias, que implicam condições humanas, técnicas, físicas e materiais, de que essa avaliação seja bem feita, para que essa avaliação seja bem feita. A avaliação sempre vai ter uma consequência, certo? Você não faz avaliação, né, para chegar a lugar nenhum, você vai chegar a algum lugar, que normalmente vem sob a forma de uma documentação, que tem que ser bastante completa, com informações bastante objetivas. Lembra o começo da minha fala, né? Por isso que a minha fala começou falando dos paradigmas, tá? Mais do que nunca, então, nossas informações têm que ser bastante objetivas. Nós estamos trabalhando num campo que é o campo da objetividade, tá? E quando elaborarmos esses documentos, então, sempre temos em mente que tipo de documento vamos elaborar, qual é o objetivo, qual é a função, para que esse documento, tá? O psicólogo tem que ter muita consciência, né, de que um documento elaborado, principalmente na área jurídica em geral e na área criminal em especial, define rumos das vidas das pessoas. Eu sempre digo isso para os meus estagiários, né, que são nas varas de infância, varas de família, enfim. Tá? O parecer de um psicólogo numa vara de infância, por exemplo, vai colaborar muito para a decisão do juiz se aquela criança vai ou não ser destituída do poder familiar. Tá? Você vai ver ou não uma destituição. Ou ela vai continuar com a família ou não vai mais. Né? Então, o documento da psicologia tem um papel muito importante na área jurídica. Justamente porque, como falei no início também, os componentes psicológicos e relacionais são muito importantes. Então, a avaliação na área criminal e numa investigação criminal em especial, ela é bastante complexa, né? Porque, como falamos no início, o crime é complexo,
tá? Então, implica a avaliação psicológica do próprio indivíduo, das relações familiares, da situação social e econômica, da situação de saúde, tá? E as outras avaliações especializadas com as quais a gente se relaciona na área criminal. Né? Daí o pessoal técnico especializado nos outros aspectos, né, numa investigação criminal. Então é uma rede de informações mesmo até você chegar no desvendamento do crime. Né? Qual o caminho, então, para você trabalhar numa área de psicologia criminal, mais especificamente na investigação? Assim, algumas ideias, né? Não significa que seja só isso aqui. É claro, a graduação em psicologia, inicialmente, uma especialização em psicologia jurídica forense, tá? O concurso de polícia civil, polícia científica, se você quiser for fazer parte mesmo do corpo, tá? Mas pode trabalhar também como profissional autônomo, se especializando, né, em avaliação nessa área. Conhecimento sobre criminologia, vitimologia, direito penal, isso aqui é fundamental para quem quer trabalhar na área. E da psicologia, o que nós vamos usar? Comportamento, personalidade, desenvolvimento, psicopatologia, neuropsicologia. Então, esses conhecimentos têm que ser realmente dominados para você poder trabalhar com investigação. Né? E um lembrete final que eu coloco aí, né, assim, até para manter a discussão, porque quando entra na área criminal, preocupa assim, vamos desvendar o crime, né? Porque o crime tem que ser desvendado. Então, não esquecer que quando um crime é desvendado, talvez o problema da polícia tenha chegado ao fim. Né? Então, a polícia resolveu o problema. Mas, exatamente, a partir daí, iniciam-se novos problemas, né? Para todos os envolvidos com o ato criminoso. A própria vítima, o autor, os familiares e assim por diante. Então, a psicologia sempre tem que ter esse tipo de visão complexa do problema. Né? Então, focalizando aí a questão do crime especial, desvendou o crime, o problema, terminou aquele problema ali. Mas começaram, né, vários outros. Né? Então, acho que assim, a minha contribuição inicial era essa, queria agradecer. Com certeza tem uma série de outras coisas que poderíamos colocar, mas que daí depois a gente pode, nas perguntas, né, tirando algumas dúvidas. Obrigada. Boa noite. Meu nome é Lívia. Eu venho na sequência de toda a exposição brilhante que a Maria Cristina fez aqui para nós. A Maria Cristina sempre muito didática, muito esclarecedora, em todo esse conteúdo que engloba uma área que, apesar de ela estar há tantos anos na psicologia jurídica, não existe ainda um conhecimento muito amplo dessa área. Agora sim, ela vem crescendo bastante, tendo muita procura. E acredito que agora a minha fala vai vir bem na sequência de tudo que ela expôs. Né? Então, eu quero agradecer mais uma vez o convite do CRT. Nós estamos aqui com frequência no CRT, fazemos parte da Comissão de Psicologia Jurídica já há alguns anos. E o tema da escuta, que é o nosso trabalho dentro da área da psicologia jurídica, vem sendo discutido amplamente. Nós temos, inclusive, um grupo de trabalho que existe há 2 anos, onde também participa a Maria Cristina, que será a próxima expositora, Maria da Graça, a Maria Cristina que já falou. Então, eu vou trazer aqui um pouco mais da prática, né? Mas assim, por quê? Porque eu hoje estou inserida em um órgão do Poder Judiciário. Na verdade, assim, nós estamos hoje, eu faço parte da Polícia Judiciária, que seria o quê? O órgão que investiga os crimes em um primeiro momento, a partir do momento que existe a comunicação de um crime. A primeira comunicação normalmente se dá através de uma delegacia de polícia, que é onde eu atuo atualmente. Então, na verdade, vários pontos que a Maria Cristina expôs,
eu gostaria também de me reportar, porque são alguns anseios que nós que estamos lá na prática, na ponta, recebendo essas pessoas que são vítimas de violência. E no meu caso, nós trabalhamos especificamente com crimes sexuais. Então, nós sentimos algumas necessidades e também acredito que com essa nossa fala aqui nós podemos orientá-los, caso se interesse trabalhar nessa área, que seria muito bem-vindo, porque há escassez de profissionais atuando. Eu mesma estou inserida, né, no órgão da investigação judiciária, mas na verdade faz parte do Poder Executivo. Eu vou primeiro mostrar para vocês onde eu estou localizada, para vocês entenderem. Então, como eu falei para vocês, o nosso instrumento de trabalho é a escuta, né? Então, para vocês entenderem onde estamos inseridos. Normalmente, a comunicação de um crime de violência sexual chega primeiro numa delegacia de polícia. Não quer dizer que seja o único local, porque nós temos também Conselho Tutelar, Ministério Público, vários outros órgãos que acabam também encaminhando pessoas, mas o objetivo sempre é que seja registrado um boletim de ocorrência. Para quê? Para que se instaure um procedimento judicial que, a princípio, é um inquérito policial e mais tarde se torna um processo. Tá? Então, nós estamos incluídos aqui no Poder Executivo, como eu falei para vocês, que nada mais é que o Governo do Estado. Na Secretaria de Segurança Pública, no Departamento da Polícia Civil, que aí é a diferenciação, né, que às vezes até, eu posso até estar sendo repetitiva, mas para algumas pessoas, as pessoas não sabem a diferença entre Polícia Civil e Polícia Militar. A Polícia Militar é que faz o policiamento ostensivo, pela uniformizada, nas ruas, na prevenção. A Polícia Judiciária, que é o Departamento da Polícia Civil, é a parte investigativa, né? Então, para vocês entenderem onde nós estamos. Dentro da Polícia Civil tem uma divisão de polícia especializada que englobam todas essas delegacias que normalmente atuam com os grupos vulneráveis da sociedade. Houve um avanço muito grande já nas leis, né, no âmbito jurídico, legislativo, de proteção de grupos vulneráveis, né? Então aqui nós temos a Delegacia do Adolescente, a Delegacia da Mulher, de Trânsito e vários outros. No CRISA, que vocês devem ter ouvido falar bastante recentemente na televisão, né, que investiga os crimes contra a saúde. O NUCRIA, que investiga crimes também de violência sexual. E a Delegacia do Adolescente, que é onde eu estou inserida. Eu trabalho na Delegacia do Adolescente com psicologia jurídica. Qual a diferença, primeiramente, entre a Delegacia do Adolescente e o NUCRIA, já que existe um órgão especializado na investigação desse tipo de crime? O NUCRIA, ele investiga, também tem um setor de psicologia jurídica lá, né? Nós temos psicólogos que atuam lá, mas o NUCRIA investiga abusos sexuais praticados por pessoas que são adultas. Na Delegacia do Adolescente, por incrível que pareça, existe uma demanda muito grande de abuso sexual praticado por adolescentes. Então é aí que nós estamos inseridos. Então, aqui é um fluxograma, para vocês entenderem, eu vou falar rapidamente. Primeiro é um registro de boletim de ocorrência, como eu falei para vocês, no plantão. O servidor providencia a emissão de uma guia de exame pericial, que é o primeiro passo, que é a conjunção carnal ou ato libidinoso, né? E a vítima é encaminhada ao IML. No caso de crianças, nas primeiras 72 horas, é encaminhado ao Pequeno Príncipe, né? Lá ele já tem um atendimento diferenciado, especializado para receber essas vítimas, mas infelizmente muitas vezes o crime é comunicado já com algum tempo, daí realmente quem faz essa perícia é o IML,
né? Então, assim, na verdade, nós temos também no Hospital das Clínicas, eles fazem esse trabalho, né? Daí, numa outra faixa etária, não sei se estão conseguindo enxergar, está um pouco pequeno. E o Hospital Evangélico, o Hospital do Trabalhador, né? Daí, esse boletim de ocorrência é encaminhado à autoridade policial, que seria o delegado de polícia, que ele analisa aquele boletim de ocorrência e faz um despacho. Para nossa felicidade, como na delegacia do adolescente existe um setor de psicologia jurídica, lá já existe essa sensibilização, que a Maria Cristina falou, dessa comunicação, né? da coisa objetiva, né? Com a complexidade. Então, na verdade, lá nós já temos autoridades policiais que estão sensibilizadas com essa necessidade e já têm consciência de que essas duas áreas precisam conversar. Para quê? Porque, na verdade, assim, o nosso cliente, quem é? Já houve uma discussão, né, bem grande até nisso. É o Poder Judiciário. Então, o que nós, enquanto psicólogos, podemos contribuir dentro de um órgão de polícia, que é o primeiro momento da investigação? Nós podemos realmente trazer essa complexidade para sensibilizar as autoridades e também pontuar algumas características daquele indivíduo. E no nosso caso, lá na Delegacia do Adolescente, a gente faz um trabalho muito grande de prevenção. Porque, na verdade, o nosso grande objetivo lá é romper com esse ciclo, né? Então, assim, eu estou lá há 4 anos e nesses 4 anos, felizmente, quando nós chegamos lá, falamos assim, que gostaríamos de fazer um trabalho também com o adolescente, né? O suposto abusador que nos chega. E com essas famílias. Claro, a gente tem uma estrutura modesta, mas procuramos fazer o trabalho da melhor forma possível e assim com a maior abrangência. Por quê? E isso tem dado algum resultado, porque nesses últimos 4 anos nós tivemos somente um caso de reincidência. Então, para nós, o nosso objetivo está sendo cumprido, né? Mesmo dentro de algumas limitações que a gente tem, físicas, né, e de pessoal, porque a demanda aumenta a cada ano e nós não temos, infelizmente, ainda a estrutura que nós gostaríamos de ter, né? Mas o ideal é uma coisa que se trabalha a cada dia para alcançar. Então, depois que veio para a psicologia, né, é emitido um laudo psicológico que vai instruir. Lá, daí não vira um inquérito policial, como seria no NUCRIA. Se torna um boletim de ocorrência, né, circunstanciado, que é o BOC. Por quê? Porque são menores, daí é um outro tipo de procedimento, um procedimento especial, né? Daí, esse BOC é encaminhado primeiramente ao Ministério Público, né, e depois ao juízo, né? Então, uma vez oferecida a representação, nos casos que a vítima é criança, o psicólogo é acionado em juízo, evitando assim que a vítima atue como prova testemunhal, visando a não revitimização. Então, isso foi um avanço muito grande que se alcançou lá, porque na vara do adolescente infrator, que atua, inclusive, no mesmo complexo que nós lá, fica a delegacia, o Ministério Público e a vara. A criança, hoje, não é mais movida em juízo. Então, isso foi um avanço muito grande, porque nós entendemos assim, que como o psicólogo é um perito, ele faz uma perícia, o que acontece? Ele tem condições de responder aos quesitos, que mesmo a parte, o advogado de defesa, né, tanto a parte do juiz quanto o advogado de defesa, podem formular quesitos e nós estamos aptos a ir até o juízo e esclarecer esses quesitos, caso tenha ficado alguma dúvida, né? Então, o que nós entendemos? Que isso não tira da pessoa acusada
o direito à ampla defesa, né? Então, ela pode constituir advogado, o advogado pode nos questionar em juízo e também formular requisitos caso ele se sinta necessidade, né? Nomear um assistente técnico, quer dizer, é dado todo direito ao procedimento legal para que essa pessoa também tenha o seu direito à ampla defesa, né? Então, daí nós chegamos à conclusão que a relevância e a importância do setor de psicologia jurídica dentro de uma delegacia de polícia seria por quê? Para justamente subsidiar, né, esse procedimento legal. Então, com a materialização, né, do abuso sofrido, porque muitas vezes o laudo médico, nós fizemos um levantamento recente que 90% dos laudos médicos que nos são encaminhados constam como negativos. Então, o que acontece? Recebemos uma vítima ali extremamente vitimizada, a acolhemos, fazemos um trabalho com ela e nos vem um conteúdo enorme, né, de sofrimento, de vitimização daquela criança, e o laudo está negativo. Então, muitas vezes, até os pais da própria vítima chegam e dizem assim: eu fiz a denúncia, mas eu sei que não aconteceu nada, porque o laudo médico deu negativo. Né? Então, tudo isso tem que ser trabalhado, os pais têm que ser trabalhados, orientados, até com relação, que daí entra aquele lado nosso clínico, de conseguir perceber isso e orientar essas famílias, que essas crianças, na verdade, estão com a necessidade de serem protegidas, monitoradas, orientadas, bem como o adolescente. Tá? Então, esse aqui é uma parte do nosso espaço físico lá, que até assim causa assombro para a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas chega e diz: eu nunca entrei numa delegacia de polícia, é a primeira vez. Né? E daí, quando eles chegam lá, nesse ambiente, é um ambiente pequeno, a Maria Cristina conhece bem, ainda não é o ideal, mas assim, é diferente, não parece que se está dentro de uma delegacia de polícia. Então, isso é um avanço muito grande. No Nucria também nós temos esse espaço, um espaço adequado, com uma avaliação psicológica, né? E a gente vê que as pessoas se surpreendem quando chegam, não é? Inclusive, agora, recentemente, nós tivemos aprovado um projeto na diretoria da Polícia Civil, no Conselho da Polícia Civil, que vai estender essa experiência do setor de psicologia jurídica a todas as cidades sede das subdivisões no interior do Paraná. Então, o Paraná vai ser pioneiro nessa iniciativa, né? Porque no Brasil inteiro, para nós já chegaram casos assim que vêm por precatória de São Paulo, porque lá não tem um psicólogo para fazer a avaliação com a criança. Então, às vezes eles sabem que existe um familiar aqui da criança, coisa assim, encaminham para nós, né? Então, assim, isso vai expandir o campo de trabalho para os psicólogos que se interessam por essa área da psicologia jurídica, e o Paraná vai ser o estado pioneiro nessa iniciativa. Bom, como eu já falei, né, nem sempre existe o vestígio físico, né? A gente conhece as consequências emocionais de uma criança que é abusada sexualmente. Bem, nós temos a nossa resolução que regulamenta, né? Como a Maria Cristina falou, nós temos que tomar muito cuidado na hora de elaborar um documento. Nesse contexto, o psicólogo tem que ter uma certa objetividade, sem perder a essência do seu trabalho. Né? Então, assim, nós temos que também ter uma ética muito grande. Outra coisa que o psicólogo também tem que aprender a se posicionar nesse meio, porque é uma coisa nova, né, dentro do judiciário no geral, não estou falando só da polícia, né? Então, assim, nós temos que saber qual o procedimento que nos compete, né? Qual o trabalho que nos compete. Ninguém pode chegar para nós e dizer assim: eu quero que você faça isso. Então, nós temos que ter essa segurança e essa tranquilidade
e que o nosso trabalho está sendo feito da maneira correta, dentro do aspecto legal, né, e profissional, principalmente ético, não é? Porque na polícia, principalmente, nós sentimos assim uma grande curiosidade com relação, principalmente ao abuso sexual, que é um assunto muito delicado, né? Então, assim, o psicólogo tem que ter uma postura muito firme, né? Inclusive nós temos lá uma chefia que é sensível a isso. Eventualmente, quando existe alguma distorção em qualquer nesse trâmite de qualquer funcionário que tenha uma postura inadequada, então eventualmente são feitas reuniões, novamente são focados os pontos de coisas que não podem acontecer. Por exemplo, uma criança lá não pode prestar depoimento, prestar declaração, né? Então ela vai direto para o setor da psicologia, somente os pais são ouvidos em declaração. Por quê? Para evitar essa revitimização, porque além de tudo o ser humano muitas vezes tem esse lado curioso, né, de querer explorar, investigar, e o nosso trabalho não é investigativo. O nosso trabalho é de escuta, é de acolhimento, né, e levantar o que vem a demanda, o que nós realmente temos que verificar se houve, se não houve, relatar isso de uma maneira técnica, mas nós não estamos lá para investigar. Esse não é o nosso papel. Isso tem que ficar bem claro. Porque muitas vezes acontece bem isso. Eles pensam que o psicólogo tem uma bola de cristal, que a gente faz mágica. Então, quem é leigo no assunto não consegue, muitas vezes, entender que nós também temos que seguir alguns preceitos éticos, técnicos, e que nem sempre a gente vai ter a resposta que eles esperam. Não é? Nós vamos ter o resultado de toda uma avaliação. Tá? Então aqui nós falamos assim que existe a prática do abuso sexual. Muitas vezes as pessoas acham que existe um público específico, uma classe econômica específica. Não é assim, né? Tanto a classe A como a classe B, em todas as classes socioeconômicas o abuso sexual está presente. Só que em algumas delas isso vem à tona e em outras não, né? Infelizmente, o que nós constatamos na prática lá, porque todo ano nós fazemos um levantamento de alguns dados, na verdade, estatísticos para nós, até para nortear o nosso trabalho, né? E a grande maioria dos casos que chegam para nós de abuso sexual praticados por adolescentes são intrafamiliares, né? Então, aí já vai por terra um mito, né? Que muitas vezes as pessoas dizem, não, mas ela não saiu de casa, ela só ficava em casa, só estávamos nós em casa, não é? Então, assim, isso é uma colocação assim, bem frequente dos familiares, que eles têm uma dificuldade muito grande em aceitar. A gente até entende isso, né? O psicólogo entende isso e procura orientar e conscientizar essas famílias, né? Também, né, que mulheres não cometem abuso sexual, o que também é um grande mito, né? Nós temos casos que são tão frequentes, ou talvez não cheguem para nós, né, com tanta frequência. A gente também não pode afirmar isso, né, se é menos frequente. Talvez porque também não chegue para nós. Também que padrastos abusam mais que parentes biológicos, não é isso que a gente vê na prática, né? E daí algumas frases que a gente ouve, assim, né? Principalmente da família do adolescente. Ah, mas aquela menina é muito safadinha, né? Então, existe um preconceito muito grande com a vítima. Então, é esse cuidado que nós temos que ter ali ao recepcionarmos um caso, ao recepcionarmos a família e principalmente a vítima, não é? Ah, também, que meninas são mais abusadas que meninos. Já teve anos que nós tivemos levantamento de maior número de casos com meninos vítimas de abuso, né? Então, também é uma coisa que
A gente não sabe bem ao certo o porquê, mas muitas vezes os meninos não chegam. Hoje em dia, com as campanhas preventivas e o povo mais esclarecido, então chegam mais notícias. Tanto que a gente teve um incremento muito grande de ano a ano no número de casos, porque para nós é assim, um impasse, né? Porque na verdade nós ficamos felizes, porque como diz a Maria Cristina, nós somos apaixonados pelo que a gente faz, mas a demanda é muito grande, mas a gente sabe que quanto maior a demanda, mais as pessoas estão esclarecidas e buscando seus direitos. Né? Daí, agora a partir de 2009, a lei de crimes sexuais ela se tornou muito mais abrangente, porque o que antes era somente um ato libidinoso, um ato obsceno, passou a ser entendido também como estupro. Então, hoje em dia, a lei protege muito mais, na verdade foi esse o objetivo do legislativo, proteger muito mais, né, as vítimas de abuso sexual. Então, assim, antes, se um adulto passava a mão na genitália de uma criança, né, não era considerado estupro. Estupro era só a conjunção carnal. Né? Hoje em dia, é um outro enfoque bem mais abrangente. O fato da pessoa mostrar o pênis para uma criança já é considerado um abuso sexual. Então, e também um outro ponto que a lei de crimes sexuais veio abranger é esse, que menor de 14 anos, o estupro é presumido, porque se entende que um menor de 14 anos é vulnerável. E legalmente é um estupro presumido perante a lei. Porque mesmo que haja o consentimento da vítima, entende-se que ela não tem maturidade suficiente emocional e orgânica e uma série de fatores para optar que ela quer submeter à relação sexual. Né? Nós não vamos discutir isso agora, é um tema polêmico, mas é o que diz a lei, não é? Então, o trabalho que eu já falei para vocês, que nós fazemos com o adolescente, né? E a gente procura também fazer uma orientação com relação à sexualidade, porque a maioria dos adolescentes que chegam para nós não tem qualquer noção da sexualidade, de como funciona o seu corpo, dos cuidados necessários, não tem um canal de diálogo e informações. Então, assim, a gente procura fazer uma orientação nesse sentido também. E o rompimento, que eu falei do ciclo de violência, né? E assim, nós temos uma dificuldade muito grande de encaminhamento dos adolescentes abusadores, né? Porque poucas pessoas trabalham nesse segmento. É bem difícil. A gente até consegue algumas parcerias, conhecemos alguns profissionais também que trabalham em clínica, né? Que fazem esse tipo de trabalho, mas ainda são raros. Então, para a vítima é bem mais fácil de conseguirmos encaminhá-los, mas o abusador, que muitas vezes a gente percebe que necessita desse trabalho, a gente nem sempre consegue. Independente disso, a gente coloca no laudo. Por quê? Porque daí se a gente não conseguir, a gente procura fazer com que o judiciário se sensibilize, e como eles têm um poder de mando muito maior que o nosso é encaminhamento, né? Nós fazemos um encaminhamento quando sentimos a necessidade. Agora o judiciário determina, diferente. Né? Se o juiz falar que aquele adolescente precisa receber acompanhamento psicológico, ele vai conseguir isso com mais facilidade do que nós. Então nós temos alguns sintomas, né? Eu acho que isso até nem vem ao caso aqui hoje, mas os sintomas mais frequentes que nós temos das vítimas de abuso sexual, que é alteração do sono, isolamento, queda no rendimento escolar, aumento da agressividade, mudança de hábitos alimentares, enurese, brincadeiras sexualizadas, comportamento autodestrutivo. Esses são os que a gente vê com mais frequência, né? Não que sejam só esses, porque é uma gama enorme de sintomas. E também assim, para que o psicólogo chegue à conclusão
de que houve realmente um abuso sexual, ele não pode se prender simplesmente em um sintoma ou dois. É um conjunto de sinais, né, e de toda uma dinâmica que ele vai observar ali durante a avaliação. Tá? Então, nós temos alguns sintomas emocionais que também são bem frequentes, que é a vergonha, a culpa, o medo, a ansiedade, o sentimento de inferioridade e insegurança. Então, aqui nós temos um estudo, né, de 2009 para 2010, é só comparativo, que houve um incremento de 3,8% de 2009 a 2010. De 2010 para 2011, já chegou a 281% o incremento que nós tivemos. Então, nós conversávamos com a Maria Cristina sobre isso. Nós estamos reivindicando maior infraestrutura, maior número de profissionais. Por quê? Inclusive, nós tivemos até a oferta de alguns estagiários que estão bastante interessados em estagiar lá, da Universidade de Tuiuti, inclusive. Só que nós não temos espaço físico para recebê-los. Quer dizer, nós precisamos de pessoas, mas é uma coisa antagônica. Nós não temos como recebê-los, mas não temos espaço físico suficiente. Né? Então, assim, a demanda vem crescendo bastante. Né? Nós não temos ainda comparativo de 2011 com 2012, porque nós não concluímos todos os casos. Não é? Porque a demanda aumentou significativamente. Então, aqui a gente só fez um gráfico, né, para demonstrar essa diferença. Então, a conclusão, né, só o telefone que consta ali, infelizmente, da delegacia mudou não faz muito tempo, não é esse, né? Se vocês quiserem anotar, o nosso telefone atual é 3261-6500. E aqui eu tenho o meu e-mail, né, que é liliangueno@yahoo.com.br. E a conclusão é essa, né, que a gente conta com o apoio mesmo da nossa chefia, que mesmo sendo um operador do direito, são pessoas que estão assim bem sensibilizadas com relação às vítimas, né? E, como eu falei para vocês, sofremos da carência, né, de recursos públicos, mas isso também a gente vem trabalhando. Inclusive já teve uma discussão aqui no próprio CLP de políticas públicas, onde os psicólogos que atuam nessas áreas tiveram a oportunidade, pelo menos, de a gente se colocar e fazer um documento, encaminhar para as autoridades competentes. E a gente continua tentando realizar o trabalho da melhor maneira possível. Eu acredito que era isso que eu tinha para falar do meu trabalho lá. E agradeço a atenção de vocês e também, ao final, a gente está à disposição para qualquer dúvida. Obrigada. Boa noite a todos. Eu sou a Maria da Graça e, dando continuidade aqui às apresentações da professora Maria Cristina, psicóloga Lilian, eu vou falar daquilo que é assim, a minha área de pesquisa e trabalho, né? Que é o crime sexual contra a criança. E algumas coisas até acabaram ficando repetidas na apresentação, mas aí eu vou passar por cima porque já foram faladas nas apresentações anteriores. Então a gente fica assim, né? Tem uma transmissão de pensamento aqui, né? Então eu vou falar do o abuso sexual, que é um crime contra a criança. Muito do ponto de vista da pesquisa e de questões assim que interessam muito ao psicólogo na sua avaliação. Também, como a psicóloga Lilian falou, nós temos que ter uma certa informação aí a respeito do que diz a lei em relação aos crimes contra a criança. E ela já colocou, né, que o estupro, enfim, aqui o que diz a lei de crimes contra a liberdade sexual, o que seria o estupro, que hoje se considera que é tanto o ato libidinoso, ou seja, práticas diversas que não sejam conjunção carnal e mais a conjunção carnal.
E o estupro do vulnerável, que é o indivíduo menor de 14 anos, ou aquele que, como diz aqui, pessoas que por enfermidade ou deficiência mental não têm necessário discernimento para a prática do ato. Não pode oferecer resistência. Então entraria nessa categoria tanto a criança quanto indivíduos que têm algum tipo de restrição por não poderem dar o seu consentimento. E também a satisfação da lascívia, ou seja, a criança ser obrigada a observar coisas, enfim, né, ou praticar na presença dela, induzi-la a presenciar a conjunção carnal, porque essa é uma questão assim que ela é bem importante, né? Ainda existe na sociedade aquela noção de que para ter um abuso tem que ter uma conjunção carnal, como também a Lilian explicou aqui, as pessoas ficam na dúvida, né? Então, lá o laudo do IML ele não trouxe né, a conjunção carnal como um fato. O que ocorreu? Ocorreu alguma outra prática entre aquele agressor e a criança. Mas nós temos que difundir a ideia de que, mesmo não havendo conjunção carnal, o ato foi igualmente, ou talvez até muito mais, como vocês vão ver um pouquinho mais para frente aqui, danoso para a criança, do ponto de vista psicológico. Daí não tem nenhuma prova, né? Vai ser a palavra dela contra a palavra do outro. Isso é um drama para a criança. Aqui nós temos também uma observação sobre um artigo que é de extrema relevância do ECA, que é a questão aí das imagens que são publicadas, divulgadas na internet, na rede mundial, fotografias, enfim, a pornografia pornografia infantil. Que as pessoas, né, muitos agressores que não se consideram agressores, acabam se utilizando desse expediente, estão igualmente cometendo crime, fazem uma distorção cognitiva dizendo que, imagina, eu não cometi crime nenhum, eu não fiz nada contra uma criança, esquecendo que para que aquela imagem fosse produzida e colocada aqui na rede mundial, uma criança foi abusada, muitas vezes sequestrada e morta, inclusive, né? Só fazendo uma ressalva, porque também frequentemente a gente vê aí na mídia pessoas que acabam fazendo uma pequena confusão entre o que é o abuso sexual e, perante a lei, um estupro de vulnerável e a pedofilia. A pedofilia é um termo aí do nosso DSM-4. A pedofilia em si não é o crime. O crime é o abuso contra a criança, né? Mas a pedofilia está descrita como uma parafilia, é um desvio do objeto de desejo sexual sendo dirigido à criança. Há indivíduos, a gente sabe pela literatura e por relatos clínicos, há indivíduos que, pelo menos dizem, né, que não cometeram o crime, não foram para cima de nenhuma criança, não abusaram de fato, só que tem na sua cabeça as fantasias em relação à criança. Esse indivíduo, ele pode ser um pedófilo, ou seja, que ele tem um desejo sexual por criança. Entretanto, ele não vai estar cometendo o crime. Acho que é importante essa distinção aí também, né? A gente parte desses dois pontos. O que a lei diz? Que tanto a conjunção carnal, ou seja, a penetração da criança, quanto qualquer outra prática, inclusive fazer a criança olhar imagens inadequadas, são considerados crime. Isso deve ser difundido. E a palavra pedofilia, ela deve ser contextualizada como uma parafilia, ou seja, um transtorno do desejo sexual. Aqui, novamente, a nossa definição de abuso sexual, que foi relatada por essa autora, e é uma definição de uma entidade internacional chamada ISPCA, e que, na minha opinião, é a melhor de todas, né? Porque aqui você coloca tudo, qualquer ato ou contato, ato significando qualquer exposição da criança a uma imagem inadequada, ou uma prática inadequada, ou o próprio contato de natureza sexual, ou seja, aquele que tem a função para o adulto de estar sexualmente estimulado. Vai ocorrer em um único, em vários episódios de curta ou longa duração, com o sem uso da violência física, né? A violência psicológica já está implícita aqui. Curta ou longa duração que resulta em danos para a saúde e sobrevivência e principalmente dignidade da vítima. É o caso aqui principalmente da vítima, que não pode provar por evidências físicas que foi vitimizada.
Rapidamente também aqui a prevalência mundial do abuso, né? Então, os dados da nossa realidade curitibana aqui da Delegacia do Adolescente mostram que as notificações, as denúncias, os BOs, enfim, eles estão aumentando por uma maior consciência social sobre o que é esse crime. E esse estudo aqui, que é bem recente, 2011, inclusive foi um trabalho premiado, porque ele foi feito no mundo inteiro, e mostra então uma prevalência mundial. Se alguém quiser ler mais detalhadamente isso aqui, a gente tem, posso passar por e-mail. Que é assim, 11,8% das crianças ao redor do mundo, nos 5 continentes, em todos os países onde esse trabalho foi feito, foram 10 milhões de participantes, sendo a prevalência por gênero nos estudos 18% das meninas e 7,6% dos meninos. Os meninos podem ser mais relutantes em revelar, mas talvez essa realidade esteja mudando, né, Lilian? As pessoas estejam mais atentas aos meninos que são tão vítimas quanto as meninas. Como é que fica a psicologia frente ao abuso sexual? Então, nós estamos falando especificamente desse crime aqui. Então, vou tentar falar um pouquinho da vítima e a interação dela com o agressor e o que isso, no que isso implica para nós psicólogos. Então, essas autoras aqui, também um trabalho bem recente, dizem o seguinte, que pela diversidade teórica e prática, a psicologia não apresenta o problema do abuso, uma conduta única, padrão ou alguma perspectiva consensual. Ainda existe, né, no Brasil um leque de possibilidades de entendimento do fenômeno e também a forma de abordagem tanto da criança quanto da sua família. No contexto jurídico, especificamente, as diferentes abordagens podem gerar confusões e dificuldades nas situações envolvendo abuso sexual infantil. Isso porque não existe um padrão de avaliação, de entrevista, né? Existe uma liberdade nesse campo, enfim. Mas uma entrevista conduzida de uma determinada forma, pode ser sob determinada teoria, gera hipóteses divergentes entre psicólogos. Então, pode ser que um psicólogo emita uma opinião de que a probabilidade da ocorrência de um abuso sexual é alta e outra emita uma opinião de que não, que isso pode não ter acontecido, enfim. Então, essa decisão por parte do psicólogo vai ser tomada com base, muitas vezes, em experiência clínica ou de avaliação em casos, ou capacitação, ou o gênero do psicólogo, ou crenças quanto ao abuso sexual. Eu diria que ainda é muito fácil encontrar psicólogos que acham que abuso sexual é apenas penetração. Ou psicólogos que relatam, né, até um caso bem recente aí que eu acompanhei, que a pessoa foi lá fazer terapia do abuso que tinha sofrido na infância e a psicóloga que atendeu falou que a culpa do abuso era da pessoa, da criança em questão, no caso, né? Isso é uma questão assim que denota ignorância da pessoa que foi atender. Mas, né, a gente vê os psicólogos buscando cada vez mais informação nesse campo, né? Eu acho que isso é bem importante. Aí, como a Lilian também colocou, a ausência da materialidade, ou seja, não tem lá uma prova física do abuso, né? Então, os procedimentos jurídicos, muitas vezes, são baseados na materialidade. E o discurso dos operadores do direito é esse. Cadê a materialidade? Né? Então, cadê a prova física? Porque somente o relato da criança não é suficiente, na visão, né, dos operadores do direito. Como é que então vai poder ser gerada a responsabilização do agressor e a proteção da vítima? Então aqui nós temos dois aspectos, duas faces dessa questão, desse crime extremamente importantes, né? Então nós temos aqui o que vai ser feito com esse agressor. A preocupação dos profissionais então que trabalham com o adolescente é como ele pode ser assistido. Não é suficiente dar uma medida lá socioeducativa, colocá-lo lá na cadeia, né? E ele cumpre aquilo, ele não tem tratamento, porque é ali que está sendo gerado, né? Um agressor, é um agressor em potencial, ele precisa de uma assistência, né? Esse adolescente, principalmente. Mas o agressor adulto também
não fugiria aqui, né, desse ponto de vista, né? Então, a proteção da vítima, que é a outra face da questão, também deve ser levada em consideração. Enquanto não há materialidade, não se consegue proteger a vítima, fica no campo das hipóteses, a gente vê que muitas vezes há uma falta de manejo aí também dos órgãos competentes com relação a essa proteção. Cai uma grande responsabilidade sobre a psicologia, como já foi extensamente falado aqui, tanto pela Maria Cristina quanto pela Lívia, né? Os psicólogos ficam com essa questão, eles têm que responder perguntas que o sistema de justiça faz. Então, como é que vamos contribuir com a justiça, né, com as vítimas, com a família, com o próprio agressor, né? Então, a psicologia está tendo um incremento da sua importância nesse campo aqui. Quais são os problemas, né? Já foram também falados aqui, que as evidências físicas são raras e as testemunhas são infrequentes. Então, como é um tipo de crime que ocorre de maneira privada, não vai ter alguém lá que viu. Quando alguém viu, né, muitas vezes alguém fica quieto também, ele não se pronuncia. E as afirmações da criança são as únicas fontes de informação, aumentando a sua importância. Né? Bom, não há uma uniformidade de procedimentos de avaliação. Na realidade brasileira, a criança pode ser entrevistada em 7 contextos diferentes, incluindo entrevistadores não treinados. Então, pode ser que a professora ouviu a criança falar, o conselheiro tutelar ouviu a criança falar, o policial ouviu a criança falar. Felizmente, né? Ou a criança, enfim, já não misturou uma série de informações, né? Enfim, tem uma porção de fatores aqui relacionados com a memória da criança que vão interferir nesse relato aqui. Então, ele pode não ser fidedigno. O que seria necessário, então, é algum tipo de mecanismo que ajudasse a criança a fazer o relato, uma vez ela nunca mais fosse incomodada na vida dela. Na nossa realidade, do nosso sistema judiciário, isso não é possível atualmente. O abuso sexual contra a criança e adolescente é um tema que exige do psicólogo um estudo aprofundado sobre determinantes do abuso, sejam esses em relação ao comportamento do agressor, da vítima e da família. Então, acho que já deu para notar aqui que não apenas esse campo da psicologia é extremamente complexo, como alguns campos específicos, como estão sendo tratados hoje aqui, que é a violência contra a criança, seja do ponto de vista do agressor ou da própria vítima e da sua família, né, eles têm uma complexidade que é gigantesca. Né? Então, tem muitos fatores aqui envolvidos. E aí o psicólogo precisa conhecer as implicações, as possíveis influências sobre a saúde mental da vítima e familiares não agressores, assim como as implicações legais do seu trabalho sobre a vida do agressor. No caso do adolescente. Então, o trabalho do psicólogo é um trabalho extremamente importante, porque é um indivíduo em desenvolvimento. O que vai acontecer com ele depois? Conforme a maneira como o caso vai ser conduzido, ele pode vir, né, a se estabelecer como agressor, ou ele pode ser tratado, enfim, e ter comportamentos diferentes. O que o psicólogo poderia, né, aqui são algumas sugestões que são oriundas aí da literatura especializada e de experiência, enfim, né, o que o psicólogo deveria conhecer detalhadamente para trabalhar nesse campo de uma avaliação de crimes sexuais contra a criança. Características do abuso, a relação de poder entre agressor e vítima, que é notória, né? Então, o agressor é aquele que sabe, que conhece, que tem um poder sobre a vítima, e a vítima acaba sendo seduzida, enrolada ou coagida por esse agressor. As possibilidades de instilação de sentimentos como culpa e vergonha, que também a Lilian comentou aqui, que são marcantes nesse caso. Psicólogos clínicos ou de qualquer outra área que, na minha opinião, veem ou verão casos de abuso, né? Isso é uma coisa assim que cada vez a gente vê os psicólogos relatarem mais, né? Eles vão se deparar com isso aqui, principalmente esse sentimento aqui,
que é uma trava para as pessoas muitas vezes procurarem uma ajuda. É uma trava tanto para a criança revelar o abuso, ou uma mãe revelar um abuso no filho, como para o tratamento que a pessoa tenha que queira se submeter ou, enfim, precisasse, né? Mecanismos da manutenção do segredo, que também ocorrem se o abuso é intrafamiliar, o segredo estará presente. As características da revelação do abuso, né? Então tem já uma literatura bem consistente nessa área. O que facilita que a criança revele, o que dificulta que ela revele, e as melhores práticas para acolher essa revelação. Diferenças entre a entrevista clínica e a entrevista forense para revelação de abuso. Então, uma entrevista no contexto clínico, como disse a professora Maria Cristina, é uma entrevista em que há uma liberdade, né, um tempo para a pessoa se colocar, enfim, e ela pode ter uma opção de demorar muito tempo para revelar o que ela passou. E numa entrevista para fins aí do contexto jurídico, ela é diferente, né? Então há uma diferença importante aqui. Também protocolos internacionais, que é o que a gente está começando a estudar agora, né, procurando adaptar isso aqui para uma realidade brasileira, não apenas aqui em Curitiba, mas em outros centros também. Indicadores gerais específicos do abuso sexual, que também foram comentados pela Lilian. Possíveis reações de familiares não agressores, né, ou seja, aquela situação em que os familiares não acreditam ou que culpam a criança, muitas vezes mandam, quando é adolescente, mandam embora de casa, acusa lá de ter seduzido, né, o agressor, ou simplesmente manter o segredo. Né. Há reações as mais diversas. E também a gente tem estudado muito a questão da mãe que protege e da mãe que não protege. Elas têm diferenças importantes. E há as duas categorias, a mãe que simplesmente não quer saber, não protege o filho, e aquela que toma alguma atitude e protege. E reações típicas dos agressores à revelação do abuso sexual é a forma típica como eles se defendem dessas acusações. Isso aqui é uma coisa bem interessante, eu já vou falar disso aqui, porque tem um padrão, né? E um padrão que muitas vezes é sugerido como defesa pelos defensores desses indivíduos que são acusados. Que é tudo isso aqui. Né? Então, invariavelmente, você vê numa defesa de agressor alguma coisa relacionada com a memória infantil. Então, a defesa diz lá, não é possível porque a memória infantil não é fidedigna. Falsas memórias. Então, foi instilada na criança uma falsa memória sobre uma ocorrência de abuso. Ou seja, um adulto de má fé fez a criança acreditar que ela foi abusada. Então esse também tem sido um discurso padrão da defesa dos agressores. Que está aqui, né? A indução dos falsos relatos por indução de falsa memória. E aqui cabe uma questão super importante, a gente lembrar que mentira é diferente de falsa memória. Uma pessoa pode mentir, ou seja, inventar uma coisa que nunca existiu deliberadamente, ou ela relatar uma situação que ela acha que ocorreu, né, por indução de uma outra pessoa. Então aqui existem muitos estudos e ainda há muita controvérsia nesse campo, ainda há muitas perguntas a serem respondidas, né, sobre indução de falsos relatos. Há bastante controvérsia até na literatura, alguns dizendo que isso é possível, outros dizendo que no caso de abuso sexual não é possível haver indução de falsas memórias. E um entrevistador experiente teria que estar treinado para fazer um reconhecimento desse relato, que seja um relato de uma falsa memória, uma coisa induzida por um terceiro, e um relato que fosse de uma experiência real da criança. Então é um campo assim, de muita complexidade esse aqui. E a síndrome de alienação parental, que eu coloquei em itálico aqui, que também é um campo que tem muita controvérsia.
Então, há vários autores que afirmam que a alienação parental é um fato, entretanto, não pode ser considerada uma síndrome. E aquilo que muitos acabam importando por meio da internet, né, acabam resgatando conhecimento que é simplesmente replicado sem nenhum estudo. Fazem muitas vezes estudos em cima, estudos de caso de criança abusada, afirmando que há uma síndrome de alienação parental, como defesa, como eu disse, né, do suposto agressor, mas ainda tem que ter muito estudo nesse campo aqui. Né? Então, vou até convidar vocês para verem uma defesa de mestrado no dia 2 de abril, às 10 horas da manhã, de uma psicóloga que fez um trabalho sobre alienação parental, com muitos casos, muitas entrevistas, chegou a umas conclusões muito interessantes sobre a personalidade das pessoas que fazem alienação. Então, só gostaria de colocar essa ressalva, que o termo síndrome é o que tem sido questionado, e não a própria alienação. Então, os defensores, os agressores acabam utilizando isso aqui e tudo aquilo que tem lá na internet, como os sintomas, os sinais e sintomas, simplesmente enquadrando a criança ali, sem nenhum estudo mais detalhado, mais específico, né, de alguém que foi mais a fundo nessa questão. O que eu acho que é muito infeliz nesse caso é que os operadores do direito acabam entrando nessa. Né? Então, como o conhecimento técnico deles não é dessa área, então eles devem ser ajudados pelos técnicos da área, né? Então o psicólogo que estuda essa parte aqui, que conhece isso aqui, é o que daria essa assessoria. E aí tem os dilemas, né? Os dilemas éticos que o psicólogo enfrenta. Por exemplo, romper ou não sigilo, especificamente nesse caso aí de abuso sexual contra a criança. Então o nosso código está bem claro nisso, né? Que sigilo não pode ser rompido. Entretanto, visando o menor prejuízo para o indivíduo que é o seu cliente, você pode optar por romper esse sigilo, ou seja, visando a proteção de uma criança que está sendo vitimizada. Uma outra coisa bem importante e interessante é incluir ou não incluir o suspeito de cometer as agressões na sua avaliação. Tem lá na resolução 10 de 2010 uma recomendação, aquela que fala, né, que fala da forma como o psicólogo deveria se posicionar frente à escuta de criança e que no fim acaba proibindo o psicólogo de fazer uma escuta daquela do depoimento especial, uma coisa bem específica. Enfim, mas tem um trechinho lá que fala justamente de como que o psicólogo poderia fazer a sua avaliação. E ele incluir este suposto agressor na avaliação. Isso aqui é um ponto também extremamente polêmico, né, que eu acho que quem redigiu aquilo ali não pensou que quando você chama o suposto agressor e você não está dentro do sistema de justiça, né, você está dentro do sistema, você está protegido. E a criança também, porque o assunto já foi revelado. Mas suponhamos que seja um psicólogo na sua prática privada. Ele escuta um relato, ele ainda está na dúvida, vou romper o sigilo ou não vou, o que eu vou fazer com esse caso? Eu devo notificar ou não? Né? E ele acaba chamando. Né? Isso também já havia acontecido algumas vezes, infelizmente, acaba chamando o suposto agressor, fazendo uma confrontação totalmente inadequada, que vai colocar a criança em risco, e o próprio profissional também, mas principalmente a criança. Então, esse indivíduo vai ou ameaçar a criança para que ela não conte, né, o que foi revelado, enfim, o que geraria danos adicionais ao abuso. Né? Além do próprio abuso ser danoso, todo esse contexto é danoso. Então, eu penso que o psicólogo deve avaliar bem essa parte. Né? Será que ele vai incluir esse indivíduo na sua avaliação, estando fora do sistema? Se ele é um perito, daí já é diferente, né? Ele está numa situação ali em que ele deve chamar. Mas um psicólogo que esteja, digamos, como eu disse, na sua prática privada, ele tem que avaliar isso de uma outra forma.
e recorrer a intervenções que promovam a proteção da criança vítima. Né? Então aqui está lá o dilema dele. O que ele vai fazer? Então, o psicólogo lá na prática privada, ele vai primeiro chamar o agressor para perguntar alguma coisa para ele? Que valor teria isso? Né? Então ele teria formas de avaliar esse indivíduo sem perguntar para ele se ele está sendo o agressor, né? E além disso, pensar em como que essa criança pode sair desse ciclo aí, que é um ciclo de vitimização. Como é que, aonde a gente encontraria então a solução para esses dilemas? No desenvolvimento de uma atitude participativa com os operadores do direito, né, respeitando os princípios do Código de Ética do psicólogo, e a adoção das práticas baseadas em evidência científica decorrentes da pesquisa. Né? Então a pesquisa ela está ocorrendo e a gente tem que incrementá-la para conhecer mais desse campo aqui e evitar práticas que não protejam a criança, enfim, não ajudem o agressor e nem a família. Tá? Eu acabei não contando meu tempo. Aqui falando rapidamente da interação do agressor com a vítima, que eu queria introduzir um outro assunto um pouquinho mais para frente. Né? Então, esse estudo aqui, vou falar bem rapidinho dele, foi um estudo britânico, com 91 homens condenados. E o que eles disseram? Né? Foi perguntado para eles, como é que foi, né, a agressão que você fez? Aqueles que queriam responder, responderam, né? E os resultados contam assim, que 58% escolheram meninas, 32% eram parentes, 34% eram conhecidos, apenas 34% eram estranhos. Então isso aqui só é mais uma confirmação de que o abuso sexual é praticado por indivíduos que são conhecidos da criança. A vítima é selecionada. Então para esse crime sempre tem uma vítima ideal. É aquela que não é protegida pela família, é uma criança muitas vezes com autoestima baixa, uma criança que não consegue falar dos seus direitos, que não tem boca para nada, uma criança assim mais quietinha, e os agressores conseguem detectar esse tipo de característica e abordar a vítima certa. Uma criança que consiga defender seus direitos, né, que ela saiba que está errado, né, fazer isso, que o abuso sexual ela não poderia se envolver nisso, né? Então ela faz o possível para não se envolver, não que ela consiga sempre, mas pelo menos ela pode vir a tomar alguma atitude que evite que ela se coloque em risco. Né? Então aqui, falta de autoestima da criança, criança bonita, o jeito como estava vestida, então aqui também esse jeito é o jeito mais diverso possível, né? Ela pode estar vestida como criancinha, ou ela pode dar uma impressão de um mini adulto. E aí aciona aquelas cognições distorcidas do agressor, que vai pensar assim, bom, tá querendo, né? Tá lá vestida uma criancinha, né, de 6 anos, com um topzinho, uma sainha, um saltinho, tá de batonzinho e, mais recentemente, até sutiã, né? Não sei pra quê, mas enfim. Por ser pequeno ou jovem, inocente e confiável. Então, são aspectos que acabam influenciando aí a escolha da vítima. Que aproximação é feita, então, do agressor com a vítima? E por que isso aqui é tão importante, né? Porque nos deixa alertas. Tanto para você entender, né? Você entende como que esse agressor abordou essa criança. E que isso é o comum de ocorrer. O comum não é a pessoa se pega à força na esquina, mas ela ser seduzida. Ou dessas formas aqui, brincar com a criança, cuidar dela, contar histórias para a criança, ganhar a confiança da família, pedir ajuda, demonstrar afeto e compreensão. Particularmente com uma criança com autoestima baixa, o quanto que isso aqui vai ser importante. Aí as estratégias de aproximação, o agressor vai dessensibilizando a criança, conversando sobre sexo, uma porcentagem pequena usa força física, coerção ou persuasão em 44%, apresentar o abuso como sendo um jogo, forma de educação, ameaçam culpar a vítima, né? Tipo, se você contar para tua mãe, vou dizer que foi você que provocou.
Em quem que ela vai acreditar? No adulto? Óbvio. É isso que é o que o agressor coloca na cabecinha da criança. Ou a perda do relacionamento, também é uma ameaça para a criança. Pode ser uma relação muito importante, afetiva, né? Pode ser um pai que ameaça, se você contar, a gente vai se separar, não vou mais gostar de você, enfim. O que também causa dilemas aí na criança muito importantes. Os agressores tiram vantagens das vulnerabilidades da criança, ou seja, viver em família monoparental. Tem uma pessoa menos para cuidar da criança. Estar infeliz, ser tímida, não ter a supervisão adequada. Então, aquela criança que é meio largadinha, assim, né? Os pais não fazem uma avaliação de risco assim muito precisa. Né? E assim, essa progressão sistemática que o agressor vai fazendo do conteúdo físico e verbal, né? Usa uma fachada pró-social de cuidado, supera a primeira barreira, que é a supervisão parental, e aí ele avalia se ele vai ser descoberto ou não. Né? Então, se ele percebe que ninguém está cuidando da criança, aí ele avança até conseguir praticar o abuso. Ganha a confiança da criança, uma relação especial com ela, desensibiliza para formas afetivas de toque e em algum ponto cruza a linha. Ou seja, aí de um carinho apenas torna-se um toque com função de acionar a sexualidade do agressor. Ocorre em local privado, a criança muitas vezes é ameaçada, então ela é seduzida para entrar no abuso e ela é ameaçada para não sair do abuso. Se existe uma relação de confiança e amor entre o agressor e a vítima, essa ameaça e retirada do afeto acaba assegurando o segredo, né, a criança não contagia. E aqui tem uma coisa muito importante, que eu considero assim, fundamental em relação a esse crime. E que a gente tem que estar muito atento, né? Como psicólogo, se escuta a vítima falando, porque os agressores alegam que as crianças são sexualmente provocativas. Né? E eles não apenas alegam, eles acreditam nisso, né? Eles distorcem a realidade. A psicologia do agressor é muito interessante, né? A maneira como ele vê a criança, né? Ele vê como um ser assim que está querendo. Né? Então, seduzir uma criança é muito mais frequente do que coagir uma criança, né? Como vocês viram pelos números ali. E aí o agressor alega isso, que foi a criança que quis. Quando ele abordou, a criança não falou que não. Ela consentiu, entre aspas. Né? Então, esse consentir é um consentir por ignorância. Eu acho que a figura do estupro de vulnerável que nos fornece aí a lei dos crimes contra a dignidade sexual é extremamente apropriada. O vulnerável é aquele que não pode consentir, não importa se na hora ele deixou, não importa isso. Né? Esse é assunto para ser tratado em terapia. Não entra em nenhuma avaliação. Não importa. A criança quis ou não quis, não importa isso. Curiosidade, ou melhor, crianças não convidam para o abuso, elas têm uma curiosidade sexual e elas acabam se aproximando do agressor, o que não significa que estejam procurando o sexo, né? Mas que estão em busca de atenção, afeto e aceitação. E aí cabe ao adulto colocar o limite seguro para essa criança transitar, ou seja, né, afastá-la, explicar que assim não, né, ou delicadamente, sutilmente impedir que a criança se aproxime tentando pegar, por exemplo, ou pedindo coisas, enfim. Agressores também alegam que a criança está mentindo ao revelar um abuso, então isso aqui é a primeira coisa que se fala. Aí quando você explica, não, a criança não mente sobre isso. Aí a próxima alegação é, então foi induzida. Será que foi induzida? É possível induzir uma criança com relação ao abuso? Essa é uma questão também ainda não totalmente respondida. O que eu tenho lido a respeito disso é que tudo que diz respeito à privacidade sexual da criança não permitiria isso, né? Então você não consegue fazer uma indução de uma experiência que ela não conhece. Assim como a criança não poderia mentir a respeito de uma coisa que ela nunca viu. Então, se ela relata alguma coisa de cunho sexual, detalhadamente, que não seria próprio da sua idade,
é possível a gente pensar assim, essa criança foi exposta de alguma forma. De que forma? É uma indução de um adulto ou é uma exposição inadequada que esse adulto fez? Então, ainda a ser respondido. Tá? De acordo com essas autoras, então, as crianças raramente mentem sobre abuso, quando muito tendem a omitir a informação. Vejam a lógica que tem aqui, né? Essa frase aqui, não sei se todos conseguem ver. As crianças mentem para se verem livres dos problemas e não para entrar neles. Então, uma criança vai acabar dizendo não ocorreu, porque ela vislumbra tudo que vai acontecer depois, né? Se é um abuso intrafamiliar, é possível que o agressor seja preso, enfim, e a família se separe, ocorram coisas bastante sérias. Então, ela prefere mentir dizendo que não ocorreu. Então, é improvável que uma criança minta dizendo que ocorreu abuso quando nunca ocorreu. No caso do adolescente, aí você pode ver a coisa de um jeito diferente. Ele pode ter tido um modelo de alguém que realmente, né, foi vítima de abuso, e aí houve ganhos e tal, mas aí já é uma outra história diferente. Aqui, quando se fala de criança, particularmente as pequenas, tem que ter em vista essas questões aqui. A Lilian também já falou dos indicadores, né? Eles são gerais e específicos, né? Então, tem muitos comportamentos que são muito frequentes, né? Em consultório, particularmente, que são todos esses aqui que já foram mencionados por ela, né? Então, perturbações aí de sono, alimentação, comportamento, enfim, né? Desobediência, muita fantasia. Mudanças de comportamento na escola, por exemplo, a criança não se concentra. Há uma queda súbita no rendimento escolar, a criança se esquiva do exame médico porque ela tem uma fantasia de que o médico vai ver que alguém abusou dela. E a relutância em participar de atividades físicas, porque lá no vestiário também, né? Ela tem um receio, ela tem uma fantasia de que alguém perceba alguma coisa. E os indicadores específicos, transtorno de estresse pós-traumático, que tem uma frequência alta, e o comportamento sexual atípico, que é, de acordo com a literatura especializada, o indicador mais importante. Por quê? Porque uma criança não pode inventar uma coisa que ela nunca viu. Se ela se comporta simulando, por exemplo, uma relação sexual de uma maneira que não aparece na televisão, nem nada desse tipo assim, é possível que ela tenha visto o que alguém tenha forçado, o que alguém tenha feito, inclusive, com ela. Então, conhecimento inapropriado para a idade, preocupações excessivas com questões sexuais, envolver-se principalmente por meio de coerção. Esse dado aqui é muito importante. A criança força uma outra a uma prática sexual, né? E ser sexualmente provocante com adultos. Então, resumindo, a criança não tira isso aí tudo do nada. Questões sobre a revelação, isso também já foi falado também em outras ocasiões, inclusive em mesa redonda aqui, que, né, tudo é possível em termos de revelação. A criança contada uma vez, ou a criança vai contando por partes, até fazer uma revelação total. Então, ela pode entrar naquele processo de ela revela, depois ela volta, daí ela revela, depois ela volta atrás. Isso, dentro do sistema de justiça, é um drama grande, né? Porque daí o juiz vai perguntar, mas quando que ela está contando a verdade? Quando ela falou que sim ou quando ela falou que não? E aí a gente tem que entender que influências que estariam atuando sobre a criança para ela voltar atrás ou ela reafirmar, né? Já que isso aqui, esse processo em fases é o mais frequente. Ela vai e volta. Talvez por estar sob a influência do agressor, ou seja, ele está por perto, circulando, né? Então esse agressor foi autorizado a ver a criança. Então a criança acaba ficando sob a influência e acaba negando. Ou uma pressão da própria família, né? Então veja o que você está fazendo com a nossa família, né? Nós estamos destruídos e assim por diante. A criança precisa, para revelar abuso, compreender que o comportamento sexual é errado, agressivo, né, do adulto, superar inibições que impedem de fazer a revelação, decidir quando contar e para quem contar. Então, por aqui a gente consegue entender que é uma coisa bastante difícil para uma criança.
E que daí, quando ela conta, é muito mais provável que seja verdade do que seja mentira. Bom, vou falar assim bem rapidamente desse ponto aqui, eu acho que aí eu vou encerrar, que eu acho que já é hora, né? Por que isso aqui? Então, dentro aí da avaliação psicológica dos casos de abuso, como eu disse para vocês, é importante o psicólogo conhecer sobre a memória da criança, sobre como que é a revelação da criança, indução de falsas memórias, se há alienação parental ou não, em que condições isso está ocorrendo, né? Se é possível uma revelação de abuso fazer parte de um quadro de alienação. E aí um psicólogo que esteja treinado, ele vai separar uma coisa da outra. Ele vai dizer, isso aqui realmente foi uma indução, e a criança, ela está participando desse processo todo aí que visa prejudicar alguém. Eu acho que a gente tem que tomar isso com muito cuidado. Nos casos que eu acompanhei, a alienação era uma justificativa, né, do suposto agressor, mas não era uma realidade, porque os relatos das crianças em questão eram muito consistentes. E aí, para se fazer uma ajuda, né, na busca de facilitar para o psicólogo, principalmente, como que ele vai buscar essa informação? Então, como eu disse lá no começo, não existe um padrão de avaliação. O psicólogo que recebe a criança, ele vai se utilizar da sua abordagem, daquilo que ele conhece, para tentar entender esse quadro aí. E muitas vezes produzir um documento em cima dele. Entretanto, temos lá nessa literatura internacional, a gente tem o tal protocolo, que facilitaria, né, por ter uma linha assim enfim, estruturada, que o psicólogo pudesse ter salvaguardas quanto a ele próprio induzir um relato de criança, que é uma coisa que Deus me livre, ninguém aqui quer, né? Então, o psicólogo, ele tem que tomar esse cuidado, né, de procurar não induzir, não colocar palavras na boca da criança. E toda pesquisa nesse sentido, nesse campo, mostra que é muito fácil a indução. Então, o psicólogo pode ser treinado, sim, a não induzir, a se utilizar de técnicas apropriadas para fazer a entrevista com a criança. Então, aqui diz que a ideia é justamente essa, porque psicólogos reclamavam que como que eu vou fazer isso, eu não sei ao certo, né? Então, a função desse protocolo, ele se assemelha com a entrevista cognitiva, que é extensamente estudada também, e já tem 20 anos de estudo, né, esse protocolo aqui. Em fases, né, o entrevistador vai, enfim, colocar questões para a criança aqui, por exemplo, demonstrar a importância em falar a verdade, né? Então, no caso, crianças mais jovens, ensinar a diferença entre verdade e mentira, possibilidade de responder não sei, né? Então você não ficar insistindo com a criança, não, mas me conta, né? Mas tem certeza, né? Não foi mesmo assim como eu estou falando? Daqui a pouco a criança cede e acaba falando o que o adulto quer que ela fale. O risco de milhões de entrevistas feitas com a criança é esse, né? A criança acaba uma hora falando aquilo que não é a realidade, mas é uma coisa que o adulto gostaria que ela falasse. E ela entende isso. E para se livrar daquela condição aversiva, que é ficar sendo questionada toda hora, ela fala uma coisa assim, acabei com essa história. Então falei, pronto. Né? E pode não ser verdade. Então, tem uma segunda fase aqui, que procura estabelecer um rapport com a criança. Quando ela está mais relaxada, então, são feitos treinos de relato com ela, né? Isso aqui tem uma técnica toda que está lá embutida, né, no protocolo. E, por fim, essa fase substantiva vai ter o propósito de buscar as informações sobre a situação de abuso. Sempre questões abertas, não sugestivas. Então, aqui que o psicólogo tem que ser treinado, né? Para ele não dar uma escorregadinha. E por mais que haja boa vontade e muita consciência do psicólogo, vai que uma hora ele dá uma escorregada e faz uma pergunta indutiva. Tá?
Então, por exemplo, conte-me o que aconteceu, você comentou o que, utilizando o que a criança já disse, né? E as perguntas fechadas são destinadas a, depois que a criança já trouxe as informações, aí para você esclarecer algumas coisas e um fechamento. É importante que a criança não saia ansiosa da entrevista, que ela saia calma. Né? Então, uma entrevista desse tipo aqui, ela seria apropriada num contexto que fosse pré-processual, ou seja, o psicólogo que está lá na delegacia, né, ou então um psicólogo que é convidado a fazer uma avaliação, não houve nenhuma instauração de processo de denúncia contra nenhum agressor, ou talvez posteriormente, quando houve e há uma dúvida de algumas questões, o psicólogo pode se utilizar desse instrumento aqui, né, para entrevistar a criança. Bom, aqui eu acho que eu não vou falar, porque já não dá mais tempo, né? Nós temos aqui 9h15, e aqui é mais do mesmo, né? Então nós não paramos de debater esse assunto, eu acho que eu não vou entrar nele agora, tá ok? Obrigada pela atenção, estamos disponíveis para as perguntas. Convido então para a próxima quarta-feira, que a gente vai falar da avaliação psicológica, problemas em perspectiva. É uma palestra, na verdade, de um psicólogo de São Paulo, Odair Salles, que é uma geral. E a área jurídica vai estar novamente contemplada no mês de julho, nas quartas-feiras, onde a gente vai falar então de psicologia jurídica. Então, para quem gosta, gostou, está começando a ver, ou quem já tem experiência e quer trocar mais um pouco, continue participando das quartas. Obrigada a todos, obrigada mais uma vez por estarem aqui.